الدعوة السلفية في موزمبيق. O que dizer de futebol hoje? Onde você encontra muitos muçulmanos têm conhecimento sobre a vida de Messi, têm conhecimento sobre a vida de Cristiano Ronaldo, têm conhecimento sobre a vida de outros kufar, amam até esses kufar, mas quando você pergunta sobre Abu Bakr Siddiq, ele não conhece. Quando você pergunta sobre Muhammad, ele não conhece. Se você pergunta sobre tafsir de Qul Huwa Allahu Ahad, ele não conhece. Se você perguntar sobre as últimas contratações de Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Benfica, Porto, Sporting, ele vai te dar todos os detalhes. Mas se você perguntar sobre conhecimentos do Islã, pergunta a ele como é que se faz salah, quais são os adillah, ele não te vai mostrar, vai dizer eu não sei. Como é que é nesta situação? Wallahu al-musta'an. الدعوة السلفية في موزمبيق apresenta o Khutbah de Jum'ah com o tema a destruição dos equívocos sobre a permissibilidade do futebol, na voz do nosso amado e Ustad Abu Aisha, Hafidhahullahu Ta'ala, Nampula, 3 de junho de 2022. Wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Prezados irmãos e irmãs, no khutbah anterior, nós introduzimos acerca de futebol, trouxemos a origem histórica de futebol, onde concluímos de que este desporto, a sua história divide-se em 3 épocas, que na primeira época refere-se à idade antiga, que o futebol consistia na adoração de deuses e sacrifícios para coisas adoradas além de Allah. Na segunda fase, nós vimos de que as pessoas usavam o futebol como forma de injustiçar os outros, onde quebravam as pernas das pessoas, tiravam olhos das pessoas, dentes das pessoas, ao ponto do governo naquela altura, assim como a Igreja Católica, tornar o futebol como crime. E ainda nessa mesma época, o futebol era praticado primeiramente por ulamás dos cristãos. E na terceira fase, que é a terceira época, que é esta idade na qual nos encontramos, vimos de que o futebol é um desporto que é gerido e dominado pela maçonaria. Foram eles que desenharam as regras que hoje temos visto no futebol. E, inshallah, para o dia de hoje, pretendemos dar continuidade com este tema, trazendo as provas que eles usam para defenderem de que o futebol é jaiz, não tem um problema no Islã. Então, inshallah, nós traremos essas provas e de seguida iremos anular essas provas. Prezados irmãos,
veio numa obra denominada Ad-Durar As-Saniyya. Nesta obra consta lá um dito do Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Isso na página 216 do volume 15 do Ad-Durar As-Saniyya. Disse o Shaykh al-Islam: Inna al-ulum al-mafdula إذا زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فإنها تحرم. Na verdade, quando a ciência superada, um conhecimento inferior ao conhecimento de Allah, quando esta ciência superada, زاحمت العلوم الفاضلة, competir com um conhecimento superior, se existir uma ciência fora do Islã que vai competir com a ciência do Islã, e tornar o conhecimento do Islã fraco, فإنها تحرم. Então esta ciência torna-se haram. Não torna-se haram pela sua essência, mas sim devido à situação, a pessoa, da forma como pegou o conhecimento do din, pode tornar haram o outro conhecimento. Porque o aslo do ilmo fora do din é mubaho, não tem problema, é permissível. Mas quando a pessoa dar maior ênfase e dar maior valor a outras ciências além do din, então essa ciência torna-se haram. Prezados irmãos, depois de aparecer este dito numa obra denominada Haqiqatu Kurat al-Qadam, a realidade do futebol, um sheikh denominado Dhiab ibn Sa'd al-Ghamidi, ele diz, eu digo, depois de trazer esse dito do Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah: فإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة مع العلوم الفاضلة, se a situação é esta, entre um conhecimento superado juntamente com um conhecimento superior, se a situação é essa, então o que dizer do futebol? O que dizer de futebol hoje? Onde você encontra muitos muçulmanos têm conhecimento sobre a vida de Messi, têm conhecimento sobre a vida de Cristiano Ronaldo, têm conhecimento sobre a vida de outros kufar, amam até esses kufar, mas quando você pergunta sobre Abu Bakr Siddiq, ele não conhece. Quando você pergunta sobre Muhammad, ele não conhece. Se você pergunta sobre tafsir de Qul Huwallahu Ahad, ele não conhece. Se você perguntar sobre as últimas contratações de Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Benfica, Porto, Sporting, ele vai te dar todos os detalhes. Mas se você perguntar sobre conhecimentos do Islã, pergunta a ele como é que se faz salah, quais são os adillah, ele não te vai mostrar, vai dizer eu não sei. Como é que é nessa situação? Wallahu al-musta'an. Prezados irmãos, nós quando falamos acerca dessas coisas de futebol, existem algumas pessoas que andam aí tentarem inserir veneno no coração dos muçulmanos. Dizem de que não, existe um grupo aí de jovens chamados salafis. Para eles tudo é haram. Até eles dizem que futebol é haram. Meu irmão, não somos nós quem estamos a dizer. E como Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, perguntem aos ulamás se é que vocês não sabem. Então, nesse sentido, nós decidimos ver o que os nossos ulamás da Sunna falam acerca do futebol, antes de nós virmos aqui destruir aqueles que são os argumentos deles. Primeiro, disse o Sheikh Humud bin Abdullah ibn Abdurrahman ibn Humud al-Tuwaijiri. Este Sheikh, um dentre os alunos do Sheikh Ibn Baz, ele diz, conforme veio no Ad-Durar As-Saniyya: وَاللَّعِبُ بِالْكُرَى, e o futebol, نوع من الميسر, é um dentre os jogos de azar, لأنه يلهي عن
an dhikrillah wa an salah, porque é um jogo que também atrapalha da recordação de Allah e do salah. Nós sabemos que jogos de azar é haram no din al-Islam. E só pela aposta que se faz no futebol, assim como a própria filiação, tudo isto já é jogo de azar. E disse o mesmo Sheikh, rahimahullah ta'ala, conforme veio na mesma obra: وَمِنَ التَّشَبُّهِ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى, dentre as formas de imitação aos inimigos de Allah, al-la'ibu bil-qura, é o futebol. O futebol é uma dentre as formas de imitar quem? Os kufar. E sabemos que man tashabbaha biqawmin fahuwa eish, fahuwa min. Quer imitar um povo, então pertence a esse povo. E disse o Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, quando alguém perguntou ao Sheikh dizendo: ما حكم حضور المباريات الرياضية أو مشاهدتها؟ Sheikh, qual é o hukumu de alguém assistir o futebol, yani presenciar o jogo de futebol, assim como assistir, ver pela televisão? Qual é o hukumu? O Sheikh respondeu dizendo: لا خير فيها, não existe nenhum bem nisso. لا فائدة فيها, não há benefício. إلا ضياع الوقت, a não ser perca de tempo. E foi perguntado o Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, mesma pergunta: qual é o hukumu, qual é o veredito de assistir o futebol? O Sheikh respondeu com pergunta dizendo: لماذا تشاهد المباريات الرياضية? Por que você está a assistir o futebol ou esses desportos? Está a assistir por quê? ما الفائدة فيها? Qual é o benefício que você ganha com isso? ماذا تستفيد منها? O que você vai ganhar com isso? إلا إضاعة الوقت, a não ser perca de tempo. وصرف المال, e gastar riqueza em vão. Prezados irmãos, essas são as respostas que esses ulamás responderam. Tem mais outros ulamás, mas nós achamos melhor trazer um resumo daquilo que esses ulamás responderam acerca do futebol. E eu pergunto a vocês: acaso Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan é um jovem como nós, conforme as pessoas tentam aí transparecer, de que esses jovens salafis estão a dizer que o futebol é haram? Não somos nós. Vimos aqui qual foi a resposta do Sheikh Humud bin Abdullah al-Tuwaijiri. Inclusive ele há uma obra que ele escreveu, onde trouxe as formas de imitação de kufares, ou coisas que quando a pessoa faz, constitui-se como uma imitação aos kufares. E trouxe ali um capítulo específico a ver com o futebol. Quem entende árabe pode voltar, ir ler. Wallahi, de ponta a ponta vai encontrar só refutação ao futebol. A obra que nós mencionamos aqui, Haqiqatu Kurat al-Qadam, do Sheikh Al-Ghamidi, é uma obra de cerca de 600 e tal páginas, de ponta a ponta, refutação ao futebol. Acaso esses shuyukhos são jovens emocionados salafis de Moçambique, conforme as pessoas tentam aí transparecer? Prezados irmãos, a situação de futebol está bem clara. Tentar dizer de que o futebol é mubahu ou é halal, tentar esconder que o futebol é haram, é o mesmo que a pessoa tentar tapar o sol com a peneira. Porque está visível. Está visível. A não ser que você só vai dizer de que, sim, é haram, mas o meu coração está doente. Eu gosto muito disso. Isso é uma outra coisa. Mas você querer discutir com os adillas, querer discutir com provas proféticas, provas do Coran, querer discutir com os ulamás, isto é muito perigoso. Devemos ter muito cuidado, prezados irmãos.
أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Prezados irmãos, as pessoas que defendem o futebol, eles dizem de que não, o futebol é mubaho, e quem pratica o futebol ou praticar o desporto é assim como eles dizem. Quem praticar o desporto, então este aí está a fazer uma boa coisa, porque veio num hadith conservado por Abu Huraira radiyallahu anhu, em que Rasul sallallahu alayhi wa sallam diz: al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini al-dha'if. Dizem eles de que o muçulmano forte ou o crente forte, khayrun, é melhor, wa ahabbu, e querido, ila Allah, ante Allah, min al-mu'min al-dha'if, do que o crente fraco. Quer dizer, um crente forte é melhor perante Allah do que o crente fraco. É o hadith que eles usam. Mas esta é a interpretação que eles fazem, está errada. A interpretação que eles fazem o quê? Está errada. Vamos provar isso, inshaAllah. Nisso, o Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah, no sharh de Riyad al-Salihin, ele trouxe esse hadith e ele explicou dizendo: Al-mu'minu al-qawiyyu yani fi imanihi. O muçulmano forte, isso significa ser forte no imani. Walaysa al-muradu al-qawiyyu fi badanihi. Não se pretende referir aqui de que a força é o quê? Força de corpo. Não é isso que se quer referir, yani força física. Não é isso. لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان. Porque a força física pode se tornar prejudicial para o muçulmano إذا استعمل هذه القوة في معصية الله. Quando ele empregar esta força em o quê? No desagrado a Allah. Conforme nós temos visto, muitos jovens, quando vão jogar futebol, estão lá de calções, mostrarem nudez. Quando vão jogar futebol, juntam-se juntamente com as mulheres que ficam lá para aplaudir, músicas, falar-se mal, insultar-se. Quando você faz isso, está a apanhar pecado, embora você aplicar essa força física. E o Sheikh diz: فَقُوَّةُ الْبَدَنِ, a força física, ليست محمودة, não é algo louvável, ولا مذمومة في ذاتها, e nem é yani censurado ou criticado de uma forma assim geral, por si só, nada. Não se deve elogiar, nem se deve criticar por si só. Se a pessoa usar essa força para agrado de Allah, sim, aí nós vamos elogiar a pessoa não pela força, mas sim pela forma como usou esta força. Por exemplo, se você consegue ficar 90 minutos a correr num campo de futebol, a perseguir a bola, e usar a mesma força que você usa para fazer um qiyamul layl, por exemplo, um raka, só de 10 minutos, claro, vamos louvar. Mas o que acontece? As mesmas pessoas que têm essa força de testemunharem o haram quando vêm para a mesquita, você tentar aqui fazer um raka só de 5 minutos, ouvirá o que eles vão te dizer. Esses são mutashaddidunas, esses estão a estragar o din. Mas você está a esquecer que é você mesmo que consegue parar 90 minutos lá no campo. Por que você não emprega a mesma força aqui? Tayyib, está a usar este hadith, né?
Agora, essa força que você está a referir, essa força é força do quê? É para ser empregada aonde? Acaso acha que Allah ou Rasul vai trazer este hadith para você empregar força no haram e quando é no halal você não empregar? Acha que Allah vai te louvar por isso? Acha que Allah vai te valorizar abaixo daquele muçulmano com imã, mas que ele é fraco fisicamente? Allah vai lhe pôr embaixo só porque você tem força física ou porque carrega ferros, mas você é jahil no din? Prezados irmãos, a mesma explicação também veio no site Ad-Durar As-Saniyya. Vem, وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم. E nesse hadith, Rasul صلى الله عليه وسلم explica ou deixa claro أن المؤمن القوي, de que o muçulmano forte, يعني في إيمانه, isso no que toca ao quê? Ao seu imã. وليس المراد بها قوة البدن. Não se pretende com isso referir-se o quê? A força física. Prezados irmãos, e tem um hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que conservou Imam Muslim. Hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu. Diz Abu Hurairah radiyallahu anhu de que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. Allah subhanahu wa ta'ala não repara para o vosso corpo. Wala suwarikum, nem a vossa configuração, a vossa postura. Allah não repara isso. Walakin yanzur ila qulubikum. Mas sim, Allah repara o que está onde? Nos vossos corações. Agora como é que fica a tua explicação? O hadith está claro. Do que Allah repara é o que é imã, não é sua força física. Então, logo estamos aqui a dizer de que o dalilo de que este hadith aqui defende futebol não se enquadra. É uma explicação de shubhat. Não podemos ficar admirados, isso acontece. Não, acontece. E um dentre os sinais que Rasul sallallahu alaihi wasallam diz há de acontecer é que há de aparecer os ulamás do mal, há de trazer mesmo hadith, mas vão trazer uma explicação que eles sozinhos é que entendem, tudo para defender os seus caprichos. Não, barakallahu fikum. E outro shubha que eles trazem é de que Aisha radhiyallahu anha correu com Rasul. E também Rasul fazia corrida. Sim, é verdade. Existe hadith, é verdade, sim, fazia corrida. E em resposta, nós vamos te perguntar, meu irmão, você sabe este hadith aí que fala de correr, de que Aisha correu com Rasul, Rasul correu com os sahabas, sabe mesmo em que capítulo, nessas obras de hadith que os ulamás colocaram? Se você fosse ver o capítulo, iria entender logo que essa tua situação de futebol não se enquadra aqui. Primeiro, este hadith, conforme veio isso na obra no Sunan Ibn Majah, assim como conservou o mesmo hadith Imam Abu Dawud. E esse hadith também conservou o Imam Ahmad. Imam Abu Dawud, este hadith aí, ele colocou no capítulo de jihad. Não jihad que desses al-Shabaab, não, esse não tem, aquilo não é jihad nada. Aquilo é outras coisas deles. E Imam Ibn Majah, este hadith aí de corrida de Aisha com Rasul, guardou e conservou no capítulo da convivência do homem com a sua esposa. Meu irmão, você está a usar o mesmo hadith para defender teus caprichos, mas é você mesmo que não cansa de discutir com tua esposa. É você mesmo que tem problemas sérios no casamento. Por que você não leva a tua esposa a ir correr com ele para aplicar bem esse hadith? Não tem problema, podemos jogar futebol. Quer dizer, está a usar o mesmo hadith para você ir jogar futebol. Por que não usa esse hadith para você ir correr com tua esposa? Fazer corrida com tua esposa para demonstrar amor? Não. Prezados irmãos, este shubha, o Sheikh Humud bin Abdullah At-Tuwaijiri respondeu da seguinte forma. Ele disse:
فإذا ادعى المتشبهون بأعداء الله تعالى, se aqueles que imitam os cáfires, que imitam os inimigos de Allah, eles alegarem de que annahum innama yuriduna bil-la'b bil-qura, de que com o jogo de futebol eles estão a pretender riyadat al-abdan, eles já estão a pretender o que? Exercícios físicos, lita'atada ala an-nashat was-salabat, e com isso eles estão a pretender o que? Intensificarem ou fazerem com que os seus corpos se habituem com os exercícios físicos. Essa é argumento deles. Ele disse o que? Fal jawabu an yuqala, e a resposta é de que deve ser dito, devemos falar para eles: inna Allah ta'ala ja'ala lil muslimina fi riyadat ash-shar'iyya, de que Allah subhanahu wa ta'ala fez para os muçulmanos o quê? Desporto. Desportos bastante ricos. E o Sheikh diz: وَمَنْدُوحَةً عَنِ الرِّيَاضَاتِ الْإِفْرِنْجِيَّةِ, yani são desportos que substituem esses desportos ocidentais, esses da França. فَمِنْ ذَلِكَ, e sendo assim, o Sheikh começa já a explicar dentre os tipos de desporto, que nem como a corrida de cavalo, a corrida de homem com sua esposa, a corrida de um homem com seu irmão, e a competirem a correr, seja de cavalo ou mesmo a pé. O Sheikh traz esses exemplos e diz: وَقَدْ سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَهُمَا, e o Rasul fez competição, fez corrida, aplicou esse desporto. وَفَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ, assim como os sahabas de Rasul fizeram esse desporto, competiam, imitando o seu profeta, imitaram Rasul, eles imitavam Rasul em tudo, até no desporto imitavam Rasul, e assim eles também faziam competição. وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُمْ, assim como os muçulmanos depois deles fizeram isso, competiram. E o Sheikh terminou dizendo: وَمَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِالرِّيَاضَاتِ الشَّرْعِيَّةِ, quem não se bastar com os desportos islâmicos e ele não se interessar com aquilo que os salafis andavam a praticar, فَلَا كَفَاهُ اللَّهُ, então Allah não lhe basta, não lhe é suficiente. E o Sheikh diz: وَمَنْ آثَرَ الرِّيَاضَاتِ الْإِفْرِنْجِيَّةِ, e quem preferir o desporto ocidental على الرياضات الشرعية, sobre o desporto islâmico, فَذَلِكَ عُنْوَانُ عَلَى زَيْغِ قَلْبِهِ, isso é um tipo de desvio que se encontra no coração dele. عِيَاذًا بِاللَّهِ. Prezados irmãos, se de facto nós estamos a usar esses hadiths, o que o Sheikh está aqui a nos demonstrar, se queremos aplicar esses hadiths que nós temos aplicado, então o mais correto é você imitar Rasul da forma como ele praticava esses desportos. De que modo? Fazer competição com tua esposa, fazer competição com teu irmão, correndo, e outros desportos que Rasul sallallahu alaihi wasallam ensinou. Então, prezados irmãos, o futebol não tem nenhum enquadramento dentro da religião. Não tem nenhum enquadramento. Os temas a ver com o futebol são vários. Ainda nem falamos sobre as desvantagens. Ainda nem falamos. Os erros, que ultrapassam 20 erros. Dentre eles, shirk, kufre, assassinatos, jogos de azar, a nudez e outros erros que nós poderíamos aqui estar sempre aqui a mencionar. Portanto, prezados irmãos, eu digo para os irmãos adeptos deste desporto, digo que se nós estamos aqui, paramos aqui no Mimbar a falar disso, não é porque nós odiamos a vocês, não. Paramos e falamos sobre este tema porque vimos que é a doença que existe mais aqui nos muçulmanos. Esta é a doença
que faz com que muitas pessoas hoje não se preocupem em aprender religião islâmica. Esta é a doença que hoje está a fazer as pessoas se afastarem do Din al-Islam. Então, se é que eu te amo, achas correto eu ficar calado relativamente ao teu desvio, para no dia do Qiyamah Allah te queimar? Lá, o melhor amor é aquele que vai te dizer de que, olha meu irmão, não podes pisar aí porque aí tem mina. Não pise aí porque aí tem tal coisa que te vai fazer mal. E o mesmo eu digo para os irmãos, afastem-se do futebol. Porque se vocês ainda continuarem a apoiar essas equipas, ou vocês continuarem a amar esse desporto, vocês poderão ter problemas muito sérios ante Allah. Primeiro é o shirk, é o kufri, é amar os kufares, coisa que Allah tornou haram. Então eu aconselho aos irmãos a afastarem-se disso. E os ulamais dizem, que nem como este próprio Sheikh Al-Ghamidi, ele diz de que o hukumu mais ínfimo, o hukumu mais pequeno de futebol, para se dizer de que aqui, epa, mais ou menos, é só dizer que isto aqui é haram. Yani é o quê? Haram que não tira a pessoa do Islã. Por quê? Porque existem provas fortes que demonstram de que tira a pessoa do Islã. Então, se você quer tornar a coisa um pouco normal, é só dizer é haram. Você pratica, está a apanhar pecado. É só para nós vermos como é que o futebol é perigoso. Não é uma coisa que nós podemos aqui sentar só porque você gosta. Ah, não. É para eles, você está a esquecer, aqui são salafis. Para eles tudo é haram. Eles estão assim mesmo. Não. Trouxemos qala Allah, qala Rasul. E esse que acha de que estamos errados, que também traga qala Allah, qala Rasul. E traga também, assim como nós trouxemos, aqwalul ulama. Não. Prezados irmãos, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que melhore a nossa situação. Rabbana taqabbal